Pai Celestial, queremos Te agradecer por mais um estudo bíblico, essa oportunidade que temos para aprender a Tua Palavra e considerar a Bíblia hoje à noite. Pai, por favor, abençoe isso nessa visão geral do Velho Testamento. Precisamos da Tua ajuda. Me enche com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Por favor, Pai. Amém. Muito bem, então aqui nós continuamos o nosso estudo do Velho Testamento e estamos querendo simplesmente ver a situação geral dessa primeira metade da Bíblia, o Velho Testamento. Já estudamos uma síntese da coisa inteira, já notamos a história. A Bíblia começa, o Velho Testamento começa com a criação do universo, o início do tempo, e daí ele cria o homem, a coroa da criação, e vai além do homem para a situação capítulo 3 de Gênesis. O homem cai no pecado, mas Deus promete mandar alguém que vai ser o Salvador, que é o Messias, e esse Messias nós entendemos hoje é o Cristo, que é Jesus Cristo. E nós notamos que ainda que Deus escolha uma pessoa aqui ou uma pessoa ali, e principalmente a nação de Israel, não quer dizer que o homem se torna um santo. Na verdade, é o oposto. O homem acaba caindo cada vez mais no pecado, e com cada livro da Bíblia, com cada profeta, com cada mandamento, com cada parte do tabernáculo, que era o lugar para adorar a Deus, e até tendo um templo maravilhoso e um reino muito bom, nos dias de Salomão, ainda o povo pecando, e quando não tinha um líder forte, o povo caía, e sempre acontecia da mesma forma, o povo caindo no pecado, indo para a idolatria, para a imoralidade. Na verdade, de uma forma, o Velho Testamento é um livro muito triste, cheio de erro, cheio de pecado, mas sempre há esperança. Alguém vai vir que vai ser o Salvador. Vamos chegar aqui e entender umas coisas sobre o livro de Josué. Josué é o 6º livro do Velho Testamento e é o primeiro livro que não faz parte da lei. Nós entendemos pela tradição judaica do Talmud, que é um comentário e uma interpretação da lei, escrito por judeus de anos e anos atrás. Eles falam que Josué mesmo escreveu esse livro. Também entendemos que Finéias faz parte, escrevendo algumas coisas. Nós podemos encontrar o nome dele no fim do livro. Mas Josué era um servo de Moisés e acompanhava esse grande homem de Deus, o homem mais manso na terra, Moisés. Moisés tinha recebido a lei de Deus e o modelo do tabernáculo. Ele foi uma pessoa muitíssimo importante para o povo de Israel. Ele foi o homem que Deus enviou de volta para o Egito para resgatar o povo dos egípcios, e Deus abençoando Moisés fez isso sendo um bom líder. Mas o povo não tinha muita fé, e infelizmente o povo rebelando contra Deus. No livro de Números, Deus falou: bom, vocês vão morrer no deserto, e eu vou escolher a próxima geração. Então aquela geração do povo de Deus morreu, e levando mais ou menos 40 anos, outro grupo apareceu, os filhos dele, uns filhos que sobreviviam milagrosamente no deserto. É interessante, Deus disse que eles não precisavam, vamos dizer, comprar novos sapatos. Então parece que por um milagre até os sapatos cresceram com eles no deserto, porque essa geração cresceu e Deus protegeu. E é interessante, Deus protegeu um povo pecaminoso. Mas, novamente, é a graça de Deus. Deus escolheu eles, o povo não merecendo, e Deus disse: eu vou colocar vocês um dia na terra prometida. Mas nem Moisés conseguiu entrar, porque ele também pecou, ele bateu na rocha, que Deus disse: é só para falar
a rocha, ele bateu. Infelizmente isso aconteceu. Então Deus levou ele para um monte, ele faleceu, ninguém sabe onde ficou o corpo dele, mas nós sabemos que no lugar dele veio esse guerreiro, Josué. Josué era um dos espião que foi para Jericó ou para Israel para ver a terra, para ver se o povo conseguiria entrar ou não. Ele falou: nós conseguimos, Deus vai nos ajudar. Ele e Caleb, e ele agora é o líder do povo de Israel. Quando você entra no livro de Josué, então, o povo de Israel é grande, tem milhões de pessoas, está prestes de entrar na terra, mas o povo não entra ainda porque tem o rio Jordão, precisa atravessar o rio Jordão. E como aconteceu no livro de Êxodo, o rio Jordão partiu, os sacerdotes entrando primeiro, e na hora que os pés deles entraram, tendo a arca, a água partiu e o povo entrou. Mas o povo não entrou na terra prometida, no livro de Josué, para simplesmente relaxar. O povo entrou para guerrear, para receber, através da mão de Deus, a terra prometida. Como eu expliquei para os irmãos na semana passada, a terra prometida, Canaã, representa algo para nós. E há muitas músicas lindas que gostamos de cantar, que falam que a terra prometida é o céu, que nós vamos ir para o outro lado do rio, o além, etc. Mas na verdade, o céu tem guerra? Não tem. Na verdade, essa terra prometida não representa o céu, representa a vida abençoada, a vida que tem descanso e vitória em Cristo. É uma bênção atual, de hoje em dia, que você pode ter. Eu tenho certeza absoluta em mim, que há muito crente que já passou pelo Mar Vermelho, ou seja, já recebeu Jesus, já foi batizado, porque o Mar Vermelho representa o batismo, a Bíblia diz isso, mas não sai do deserto, fica no deserto, fica perambulando. É uma vida chata, é uma vida de morte, de separação, sem as bênçãos de Deus, sem saber onde Deus está. Muitas pessoas acham que o povo estava no deserto, assim, viajando. Não, o povo ficou espalhado no deserto, só esperando a próxima coisa Deus ia fazer, mas levou 40 anos, porque o povo desobedeceu, né? E quando alguém fala: não, mas eu quero pela fé entrar na terra prometida, eu quero as bênçãos de Deus na minha vida, então Deus diz para nós: pega a sua espada, pegue seu escudo, porque você vai ter que lutar. Você não recebe assim simplesmente por querer, você vai ter que realmente batalhar. E existe uma luta. Paulo escreve isso, é uma luta entre o espírito e a carne. Quem é crente não experimenta isso? Se você quiser fazer o certo, você vai batalhar. Existe uma batalha. Então, Josué, esse primeiro livro depois da lei, representa isso. Ele era um guerreiro. Às vezes o povo errava e eles perderam guerras, mas outras vezes não. E Deus abençoou. E o povo conseguiu conquistar um monte de terra. Ficou muito, muito bom assim. Deus abençoando. E o livro de Josué é um livro de transição, mostrando o povo de Deus herdar a terra prometida depois de vários anos no deserto e no Egito. É um livro que chamou a atenção do escritor de Hebreus, que especificamente enfatizou o descanso do crente no livro dele, em Hebreus 4 e 5. É o Atos dos Apóstolos do Velho Testamento. Então é um livro muito interessante. Outro sim, o livro é o primeiro que conduz o povo de Deus a depender dos livros de Moisés. E tem aqui Josué 1:8. Gabriel, por favor, todo mundo, vamos achar Josué 1:8, mas Gabriel vai ler para nós. E note que logo no início do livro de Josué, tem esse versículo aqui que serve como um versículo chave. É Josué, o 6º livro da Bíblia, capítulo 1, e Gabriel vai ler para nós versículo 8.
Então, aqui é notável, ele diz aqui, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Agora não é simplesmente seguir Moisés, é o livro que ele escreveu. Vocês vão seguir, o povo de Deus é um povo que usa um livro. Para nós é a Bíblia toda, 66 livros. E tem que guardar esse livro, não se aparte da tua boca o livro desta lei, que quer dizer você vai ter no seu coração de tal forma que vai sair da sua boca, você vai falar algo, faz parte de quem você é. O livro desta lei, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, essa lei é a base dos atos de Josué, do povo de Deus, no livro de Josué. Vamos para o próximo livro. O próximo livro é o livro de Juízes. E Juízes, segundo a tradição, foi escrito pelo homem Samuel, mais ou menos 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Juízes, irmãos, é um dos livros mais tristes na Bíblia. É um livro, posso falar isso porque eu não quero blasfemar, mas é um livro chato, porque o povo não consegue fazer o certo. Tem uns juízes, esses homens não eram reis, eles eram líderes, mas eles eram líderes militares, eles venceram os inimigos, muitas vezes milagrosamente. Mas é incrível como o povo de Deus não consegue obedecer no livro de Juízes. E olha, irmãos, há certas coisas que eu não posso nem falar, vocês vão ter que ler, tão nojento, coisas que acontecem no livro de Juízes. É incrível que um povo pode ser chamado do povo de Deus. Ele permite essas coisas nas suas vidas. Então é triste. Vamos ver uns versículos chaves aqui no livro de Juízes. Vamos para capítulo 2 para começar. Juízes capítulo 2, Juízes capítulo 2, por favor, versículos 16 a 19 aqui. E Celina, eu sei que uma passagem maior, deixe-me ler essa passagem maior aqui, tudo bem? E Celina, você pode achar aqui capítulo 10, versículo 15, e Elias pode achar capítulo 17, versículo 6, e Sirlei, capítulo 21, 25. Tudo bem? Então, eu vou ler aqui aos irmãos, Juízes, capítulo 2, versículos 16 a 19. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram, porém tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses, e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincindiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Então, a Bíblia claramente fala aqui que esse livro não é um livro muito agradável. É um livro que você lê, e há muita história, tem Sansão, tem Gideão e muitos outros homens de Deus. Deus usou, Deus abençoou. Mas é incrível a história. Por favor, Elias, lê para nós capítulo 10, versículo... Celina, desculpa, capítulo 10, versículo 15. Então, tinha algo cíclico no livro de Juízes, um povo tendo a proteção de Deus, o povo caindo no pecado, Deus provando o povo, ele manda um inimigo, o inimigo começa a causar problemas, atacando ou fazendo outra coisa, o povo começa a
clamou a Deus, por favor, faça algo. Deus fala, bom, eu vou mandar um juiz, o juiz vai livrar vocês, tem um livramento, e depois o juiz não é rei, então ele não continua assim, tipo como um rei, e o povo volta a pecar, volta a cair, volta a ter problemas de novo, e volta a pedir ajuda de novo. Deus manda outro juiz. É o livro de Juízes, é isso. Elias, por favor, pode ler capítulo 17, versículo 6. Ok, eu acho um versículo chave mesmo aqui em Juízes 17, 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então, eu posso tirar uma aplicação dessa agorinha. Eu não posso falar, mas eu acho que está certo, eu acho que eu posso fazer isso. Na hora que você fala isso, a Bíblia diz aqui que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, e ele está criticando o povo, falando, não, você não deve fazer o que você acha, você pode fazer, você tem que verificar com a palavra de Deus, se não é de acordo com a palavra dele, então não importa o que você acha, nossos pensamentos, irmãos, não tem valor nenhum diante de Deus. O importante é a palavra dele. Lembra, nós voltamos para o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Ele fala, você tem que manter o livro da lei na sua vida. Eles abandonaram a palavra de Deus. E é notável aqui no livro de Juízes. Agora, Sirlei, por favor, leia para nós capítulo 21, versículo 25. Então, até o fim, mesma ideia, aqui no finzinho, mesma ideia, nesse versículo aqui, naqueles não havia rei em Israel. Então, é notável, o povo estava com um monte de problemas. Pergunta, se o povo não tinha rei, então quem era o rei? Quem era o líder? A Bíblia vai nos mostrar que o líder era Deus mesmo. É que o povo desobedecia esse rei. Era uma teocracia. A única verdadeira teocracia que já existiu é Israel. Existia outras nações às vezes dizendo Deus é nosso rei, etc. Mas na verdade é um estado um governo que quer controlar a religião, os pensamentos e as consciências do povo. A única nação que realmente tinha Deus como seu rei foi Israel, e Israel desobedeceu esse rei divino, Deus mesmo. Então, vamos continuar. Vocês podem notar algumas coisas sobre o livro de Juízes, mas eu falei, é um livro meio triste, porque o povo... E olha, eu marquei aqui na folha, na apostila, pessoas principais. Vamos ver aqui, Josué, Otniel, Eude, Eglon, Jabim, Débora, Baraque, Jael, Císera, Gideão, Abimeleque, Jotão, Gaal, Tola, Jair, Jefté, Sansão, Dalila, Mica. Posso dizer algo para os irmãos rapidinho? Eu sei que alguém não vai me gostar, ou não vai gostar de mim por causa disso, eu sei. Mas pessoas falam, mas Débora, ela era uma mulher e ela era líder em Israel, e então nós podemos ter profetisas e diaconisas, etc. na igreja. Olha, por favor, leia a sua Bíblia. A Bíblia no Novo Testamento diz que não é para a mulher ter essa posição na igreja, número 1. E número 2, Débora, em que livro nós encontramos essa mulher? Juízes, quando os homens não estavam fazendo certo. Ela se levantou, ela teve uma posição de autoridade, mas não porque o povo de Deus estava obedecendo, era um povo super desobediente. E nós precisamos entender isso. Nós queremos que as mulheres sirvam na igreja, com certeza, mas tendo uma posição de autoridade, a Bíblia não permite. E nós precisamos aceitar isso, gostando ou não. Outras coisas na Bíblia que eu não gosto, eu vou falar sinceramente, se eu não tivesse que ter autoridade, eu gostaria de passar para outra pessoa, porque quando você tem autoridade, você tem responsabilidade, não é fácil.
E muitas vezes a mulher é mais animada, ela, vai fazer isso, ninguém vai fazer, eu vou fazer, eu gosto disso, eu gosto de ter uma igreja cheia de homens que têm esse desejo, mas não, normalmente o homem é assim, eu vou deixar minha esposa ir para a igreja, blá, 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 não, ele não faz nada, então fraquinho, desculpa, mas vamos continuar, vamos para o livro de Ruth agora. Ruth é uma história interessantíssima, mostrando fé durante a época dos juízes. Em outras palavras, o livro de Ruth conta uma história de algo que aconteceu na época dos juízes. Ruth é um livro muito lindo, muito interessante, muito diferente. Entendemos pela tradição judaica que o profeta Samuel escreveu esse livro mais ou menos 1000 anos antes do nascimento de Jesus. E tem umas palavras-chave aqui, descanso e redimir. Eu vou tentar contar a história rapidinho, mas dois israelitas, um casal e seus filhos estavam em Israel e veio um faminto, uma fome. E em vez de depender de Deus, essa família decidiu sair e foi para Moabe. Deus não disse para o povo fazer isso, ele falou, não, eu prometi para vocês a terra prometida, Canaã, que nós chamamos hoje de Israel. E Deus disse em Deuteronômio o seguinte, se vocês me obedecerem, eu sempre vou dar chuva para vocês terem as suas plantas, frutas, animais, vida, etc. Quando tem problemas é porque há pecado. E o povo, às vezes, em vez de seguir a verdade da palavra e se arrepender e falar, não, nós temos esses problemas por causa do nosso pecado. E Deus tinha dito isso para Israel. Eles acabaram procurando um atalho. Então não está dando certo assim, então vou... Eles foram embora. Foram embora, igual Abraão que fez no livro de Gênesis. Ele foi para o Egito, indo para o lugar errado. Isso aconteceu aqui. Então, foram para Moabe e os filhos de, qual é o nome dela? Desculpa, Noemi, os filhos da Noemi e com seu marido Elimeleque, esse casal, eles foram para as filhas, os meninos deles se casaram com duas meninas, Ruth e Orfa. E algo não deu certo, porque o marido morreu e esses dois meninos morreram. Então Noemi, que foi de Israel para Moabe, estava só com as noras dela, 2 noras. E ela falou para elas, vocês são moabitas, eu sou israelita, eu vou voltar para minha terra, ouvi boas notícias, vou voltar, vocês podem ficar aqui. Mas uma delas falou, não, eu não vou voltar, não vou ficar aqui na minha terra não, eu vou contigo. O nome dela era Ruth. Ruth decidiu crer no Deus de Israel, em Jeová. E sendo agora parente de Noemi, ela acabou encontrando um homem pelo nome de Boaz, e através da lei de Israel era para ele se casar com ela. E ele aceitou isso e ele se casou com ela, uma história muito interessante, eu acho muito linda. E vendo a fé dessa moabita, que ela nem era de Israel, e ela acaba entrando na família de Israel, e ela se torna uma parente de Davi, o grande rei de Israel. Então o livro de Ruth conta essa história porque segue continuamente a linhagem de Cristo. A Bíblia no Velho Testamento, lembra? Sempre está conectando cada parte da família de Jesus, e nós notamos isso. Então Deus incluiu o livro de Ruth, que é uma história nos dias dos juízes. Ele incluiu essa história na nossa Bíblia. Vamos agora para 1 Samuel. Tem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Esses livros são os livros dos reis. Nós vamos ver
Davi e Salomão e outros reis também, nesses livros aqui. Então, primeiro Samuel. E olha, irmãos, uma coisa eu preciso falar, eu fico falando pela tradição judaica, ou mais tarde pela tradição da igreja, nós nem sempre temos certeza da pessoa que escreveu um livro, porque a Bíblia não diz, nós simplesmente aceitamos o que as pessoas daquela época falavam, nós não sabemos, mas aqui o escritor sendo Samuel, Natan e Gade eram profetas. Samuel era ele é considerado o primeiro profeta, Samuel. Ele até formou uma escola de profetas, mas na verdade Samuel não é o primeiro profeta. A Bíblia chama de Abraão de profeta, e Abraão está no livro de Gênesis. Então, profeta é simplesmente a pessoa que recebe a palavra de Deus para que ele possa passar para o povo. É um profeta, recebe para passar. No caso, eu não me chamo de profeta, porque a diferença é que eu recebo a palavra da Bíblia, eu não recebo revelações sobrenaturais. Essa é a obra de profeta. Eu não sou profeta, eu sou pastor. Mas no Velho Testamento havia vários profetas e vários falsos profetas também. Nós notamos isso no livro, no Velho Testamento. Então, esse livro foi escrito mais ou menos em 960. Como eu falei, talvez Samuel, Natan, Gade escreveram esses livros. O tema: Deus escolhe quem quiser e busca para si um homem segundo o coração dele. Vamos para 1 Samuel 13:14. 1 Samuel 13. Na verdade, vamos, por favor, Vera, pode ler 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 e 14, por favor. Quem já fez o seguinte? Você notou todo mundo fazendo a mesma coisa e você queria fazer a mesma coisa? Você queria ser ovelha? Você queria seguir a multidão? Israel estava sem rei no livro de Juízes e no livro de Ruth. Chegando em 1 Samuel, o povo foi para Samuel dizendo: olha, nós queremos um rei como todos os outros povos têm. Nós queremos a mesma coisa. Samuel foi para Deus e falou: Deus, o que nós vamos fazer? Ele falou: você não precisa se preocupar, Samuel, o povo não está te rejeitando, o povo está me rejeitando. Eu sou o rei deles, eles não querem que eu seja o rei deles. Então eu vou dar para eles um rei. E ele escolheu Saul. Saul era o homem que todo mundo quer como seu rei. O homem forte, o homem guerreiro, o homem mais alto do que os outros, o homem totalmente da carne. Tudo que a carne consegue oferecer, Saul tinha. E Saul era um rei péssimo, horrível. Ele desobedeceu. Eu pessoalmente nem sei se ele foi salvo, eu não tenho certeza disso. Eu não quero dizer que ele não era salvo, mas olha, é complicado a situação desse homem. Ele começou bem, mostrou uma humildade logo no início, mas bem depois ele sempre desobedecia. Então aqui em 1 Samuel 3:14, Samuel, que ungiu Saul para ser o rei de Israel, ele disse para ele: tchau, não vai dar certo. Deus escolheu outra pessoa, porque essa pessoa busca Deus no coração dela. Essa pessoa é Davi.
Nós não estamos aqui para dizer que Davi era a melhor pessoa sem pecado no mundo. Não, Davi era pecador. Na verdade, se você estudar a vida de Davi, é incrível o pecado na vida dele e as consequências do pecado dele, inclusive na família dele. Espada, morte, briga, imoralidade, problema. É triste, mas uma coisa notável na vida de Davi, que quando Deus repreendeu ele, quando Deus corrigiu ele de verdade, irmãos, se arrependeu. Saul não fez isso. Saul, ele fala, tudo bem, isso, eu estou pecando. E por um tempo ele continuou e voltou para o pecado. Enquanto Davi, ele realmente se arrependeu. Leia, por exemplo, Salmo 51. Depois de cometer adultério com Batseba e causar a morte do marido dela. Mas ele era um cara diferente. Deus, irmãos, Deus não usa pessoas sem pecado. Não usa, não existe. Se você estiver procurando alguém sem pecado, ou por exemplo, se você estiver procurando uma igreja perfeita, se você encontrar ela, não vai lá, porque vai perder a sua perfeição. Você vai corromper ela, porque você é pecador também. Então não vai lá, né? Mas irmãos, ao mesmo tempo, e tem que ouvir esse outro lado da moeda, Deus está procurando pessoa que quer fazer o certo, que busca fazer o certo, e que quando você repreende, a pessoa fala, eu errei, é verdade, e a pessoa faz o mais para não voltar a fazer a mesma coisa. As duas pessoas são pecadores, mas uma pessoa quer fazer o certo, a outra pessoa pode até falar que quer, mas não quer porque nunca faz, ou raramente faz, ou só faz quando for conveniente, que é uma coisa notável, e nós precisamos nos proteger desse erro também. Então, no livro de 1 Samuel, começamos a ver esses reis, e Deus vai continuar com esse tema em 1 Samuel, eu falei talvez 1 Reis, mas 1 Samuel, nós vamos notar esse tema de Deus procurar alguém que quer o coração dele, em 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, esses livros, mas o início é 1 Samuel, esse livro de 31 capítulos. Nós podemos notar umas pessoas principais em 1 Samuel, Elcana, Ana, Eli, Ofni, Finéias, Samuel, Saul, Jessé, Davi, Golias, Mical, Jonatas, Aimeleque, Nabal e Abigail. Ok? Então, umas pessoas provavelmente já ouviram falar esses nomes aqui, mas tem a lista aqui. O livro de 1 Samuel é um livro muito bom, e todos os livros da Bíblia são ótimos, mas aqui certas coisas vão tocar seu coração com certeza. Deixe-me tentar explicar umas coisas sobre 2 Samuel, e daí terminamos a aula hoje à noite. 2 Samuel foi escrito por Natã ou Gade, não por Samuel, porque ele já morreu, e nós lemos isso em 1 Crônicas 29. Aqui a data, no ano 960, irmãos, como eu falei, datas, escritores, nem é sempre fácil determinar essas coisas. Às vezes fica complicado, a Bíblia não fala, nós baseamos datas em calendários seculares ou religiosos, e também comparando idades. Um amigo meu, ele com outro homem que infelizmente recentemente faleceu, eles não escreveram, mas organizaram uma Bíblia cronológica, e na verdade está na segunda edição. Acho que não tem no português, mas é muito interessante, porque se você pesquisar profundamente idades e eventos,
você pode chegar a umas conclusões muito boas sobre datas, etc. Mas ainda sempre tem aquela incerteza, a gente nem sempre sabe, e alguém pode descobrir algo que vai mostrar outro detalhe para nós. A palavra-chave do livro de 2 Samuel é a palavra espada. Vamos notar o tema do livro. A vida do homem de Deus pode ser difícil ou pelos pecados dos outros, ou pelos pecados dele mesmo. Todavia, Deus perdoa o arrependido. A espada pode ser usada para o bem ou para o mal. E nessa história, infelizmente, por causa do pecado de Davi, nós notamos um monte de problemas. Ele matou Urias, ele cometeu adultério com a Batseba, e Natã, o profeta, disse para ele, por causa disso, a espada não vai sair da sua família. E uma coisa, irmãos, eu vejo que biblicamente há uma maldição geracional. Eu posso passar a maldição do meu pecado para o meu filho, porque meu filho vai herdar o meu pecado. Eu até, o outro dia, expliquei algo para os irmãos que eu acho interessante. Uma nova ciência hoje é epigenética. Epigenética é uma ciência que mostra que você pode alterar seu DNA pela sua vida, pelas suas ações. Por exemplo, se você tiver um vício, se você frequentar um certo tipo de lugar, se você escutar certo tipo de música, etc., você pode alterar até seu DNA. E se você reproduzir isto no seu filho vai ter certos desejos, talvez, por causa de certas coisas na sua vida. E a ciência está descobrindo isso hoje. Nós, como crentes, já percebemos que é óbvio, se eu tiver um tipo de vida, é muito provável que eu vou produzir algo no meu filho. E é notável isso. E olha, quem sabe essa ciência da epigenética pode mostrar muita coisa, é uma novidade, tem pouco tempo, talvez uma década, 2 décadas só de estudos. DNA, essas coisas são na vanguarda da ciência hoje, mas aqui é notável como Davi cometeu adultério, Davi matou, os filhos dele cometeram a imoralidade grande, até incesto, coisas feias, irmãos, e matando uns aos outros. E Salomão, o próximo rei, que é o filho de Davi, quantas esposas ele tinha? 1000 esposas, que loucura! Provavelmente casamentos políticos, mas ele ignorou a lei, como infelizmente nessa questão Davi ignorou também, porque Deus disse não pode multiplicar para si cavalos, ouro e esposas, e Davi fez isso, e depois Salomão fez isso de uma forma enorme. E nós notamos isso. A importância do livro de 2 Samuel. 2 Samuel demonstra que a Bíblia é a palavra de Deus e não simplesmente uma fabricação humana, porque não inventa uma personagem perfeita para ser o melhor rei de Israel, mas descreve um homem muito falho na sua moralidade e como pai. Outro sim explica a aliança que Deus fez com Davi e que a capital de Israel mudou de Hebron para Jerusalém. Então notamos essas coisas no livro de 2 Samuel. Deixe-me simplesmente explicar a primeira parte da importância do livro que eu li aqui na apostila. Quando você estuda uma história de uma nação, normalmente os escritores vão querer exagerar e com certeza mentir para ter uma história mais linda. Mas você sabe que é falsa. O interessante da Bíblia é que o Velho Testamento é o livro da história de Israel, escrito por israelitas. Eles escrevem a coisa mais feia sobre a história deles, que na verdade mostra que é um livro verdadeiro. Eles não estão mentindo, é verdade, nosso povo pecou assim aqui. Eles não falam, esse Davi nunca pecou, um homem perfeito, não fazia nada de errado. Não, ele fez e contaminou a família dele, e a Bíblia fala.
A Bíblia fala, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que acontece na Bíblia nós não devemos imitar, mas tudo que está na Bíblia é a verdade. Deus sempre coloca na Bíblia a verdade. Então assim termina o estudo hoje à noite sobre o Velho Testamento. Vamos orar.